agora essa última etapa aqui, falar do FI, do MF11, do Fundo de Desenvolvimento. Eu vi que vocês estão também com uma emissão, né? Acho que é a nona emissão de 160 milhões, certo? Para comprar novos terrenos e 5 novos terrenos com VGV estimado em 500 milhões. Então, primeiro eu queria te perguntar, primeiro, o que é VGV? Acho que muita gente não sabe o que é VGV. E o que vocês vão fazer uma vez que esse volume de recursos for captado? O VGV, né, pelo que está concebido nas incorporadoras, os investidores mais conhecedores do mercado imobiliário, conhecem VGV como o tamanho de um empreendimento medido por quanto que ele vai gerar de receita. Né? Tá. Então, VGV é o valor geral de vendas. Né? Então, ele considera todas as receitas que aquele empreendimento pode ter. Então, você tem lá um imóvel, um prédio, você vai considerar todas as unidades que você consegue vender, vai considerar o valor de cada uma dessas unidades. Se tiver vaga de garagem que você vai vender, você considera também. Se tiver uma loja, você considera. Então, assim, é 100% das receitas que aquele empreendimento vai gerar. E é o valor que vale aquele imóvel, né, todo. Né? E com isso você consegue medir o tamanho. Se tem um empreendimento de 50 milhões, que é de fato o quanto que ele vale. É um empreendimento de 500 milhões. Você vê que é um empreendimento que vale 10 vezes mais que o outro. Né? Então, esse que é o conceito aí de VGV. Tá. Né? A gente aqui na Mérito, nessa oferta, a gente imagina investir em empreendimentos mais aqui na capital. Então, existem alguns terrenos que a gente está em negociação. E vamos levantar esses recursos para adquirir esses terrenos e também fazer um pouco de obra desses projetos também. Né? Tá. Então, a gente pensa em empreendimentos aí na casa de 50, 100 milhões de VGV, que é mais ou menos o tamanho dos empreendimentos que a gente está operando hoje, cada um deles. Tá. Né? E com esses empreendimentos a gente consegue provavelmente entregar essas rentabilidades aí para os cotistas, né? Tá, perfeito. E, bom, saiu na mídia aí também recentemente, acho que foi agora em março, que o fundo é o FI com a maior performance em 2024, né? Bateu de longe o CDI e o IFIX também. Então, eu também queria aproveitar e perguntar sobre o IFIX, o que é o IFIX, como é que ele conversa com os FIIs. E também destacar um ponto que a gente estava falando antes de começar, o fato da Mérito ser uma gestora independente. E o quanto que, pelo fato de ser independente e oferecer um retorno dessa magnitude, como que isso é um incentivo extra para o investidor que sabe que ele não está lidando com uma instituição que possa ter um conflito de interesse ali para indicar um investimento para ela. Como é que você vê isso? Esse que foi o motivador da gente criar a Mérito lá em 2012. Né? A gente é uma empresa que não tem nenhuma amarra com outra instituição financeira, né? Então a gente consegue trabalhar sem conflitos de tentar vender algum produto para bater alguma meta ou alguma diretriz que veio de algum banco. Né? Então, isso a gente consegue mostrar para os investidores por conta dessa independência que a gente tem. Então, os investimentos que a gente apresenta, mostra para os nossos cotistas, são investimentos que nós sócios e trabalhadores ali da gestora têm em carteira. Né? Nós co-investimos aqui nos fundos que a gente mesmo distribui. Né? Isso traz um pouco de confiança e mostra o alinhamento nosso dos gestores, né? Com o produto. Tá. Então, fala sobre a performance aí. Como é que essa performance... Eu não anotei aqui o percentual, mas como é que anda a performance? Nesses últimos 12 meses, né, acho que se a gente olhar o preço de cotação mais os dividendos, até acho que da semana passada, acho que a gente entregou quase 30% ao ano de rentabilidade. Então, foi um crescimento bem alto nesses últimos 12 meses. E em 2024, acho que a gente deve estar com uma rentabilidade de uns 15% nesses 5 anos, que também é uma rentabilidade bem alta ali. 5 meses. Nesses 5 meses, desculpa. Então, é uma rentabilidade também bem alta, né? Isso um pouco por conta do fechamento um pouco das taxas de juros, né? Acho que a redução auxilia um pouco das cotas subirem, mas também por causa do setor que a gente está atuando, né? Esses empreendimentos de desenvolvimento,
voltados ali para baixa renda. A demanda tá bem aquecida desse setor e isso conseguiu fazer com que os nossos empreendimentos dessem bons resultados, né? Fazendo uma matemática de padeiro aqui, você falou 30% nos últimos 12 meses e 15% nos últimos 5. Então, teoricamente, você está não pode falar em promessa, mas assim, se fizer arrastar isso para frente para os próximos 7 meses, isso teoricamente, né, mantendo a mesma ceteris paribus aí, você vai manter essa mesma performance. Performance de mais ou menos uns 30% aí ao ano. Acho que foi o que entregou nos últimos 12 meses. Tende a acontecer algo parecido. Muito né? legal. Por causa desse momento que a gente está vivendo, né? De bem aquecido a economia, né? Da construção civil para compra e venda de imóveis desse setor e por conta desse fechamento aí das taxas de juros. Taxa de juros. Tá. E em termos de dividendos? Porque acho que a gente não falou sobre a dividend yield do MF11. Do MF11, né? Como é que ela está? Hoje a gente está entregando, acho que uma rentabilidade de R$ 1,20 por cota, né, por mês, né? Isso deve dar dando, então, uns 14 ao ano, por ali, né? Uma rentabilidade de uns 14, mais ou menos, assim, o dividend yield do fundo. Tá? Então, também é uma rentabilidade bem específica para os cotistas, né? E dá para a gente fazer uma mesma proxy que a gente fez no caso do cemitério, jogando isso para frente, se isso vai ter uma aceleração dessa yield, sei lá, daqui a 10 anos? A gente, durante esses 10 anos, a gente foi crescendo um pouco esse dividend yield ao longo do tempo, mas a gente não vê um super crescimento, né? A gente vê que a gente vai se manter esse patamar de distribuição de dividendo, que é o retorno que a gente consegue com essa compra e venda de imóveis. Que é nessa casa aí que você falou dos 10, 15 projetos em andamento. 10 em andamento, mantendo o patrimônio como está hoje. Então, na casa aí dos 14, 15% de dividend yield, eu acho que é algo que a gente pode dizer que é possível entregar ocorrendo tudo bem com os projetos. Tá? Muito legal, muito legal. Aí eu vou ser muito franco com você, eu gosto disso porque, que nem a gente falou mais cedo sobre a questão das incorporadoras. Alavancagem, promete o céu e o mundo, tal, e toma risco depois e plum, pode dar ruim depois, né? Então, eu como investidor, eu prefiro olhar para uma gestora que assume esse compromisso sóbrio, perene, com mérito, e assim, com os fundamentos ajudando, né? Então, uma população em pleno emprego, uma taxa de juros com essa tendência de queda, e algo que particularmente me toca também é o lance do público. É esse público de baixa, média renda ali, que está indo atrás do sonho da casa própria, e que é um lugar onde, né, a casa, a gente tem, inclusive uma outra conversa que eu tive outro dia com o João Viana da Invisto, assim, a casa, nossa casa, ela, quando a gente lida com o setor imobiliário e tal, ela vai além do simples TIR, yield, custo do cimento e tal. A gente vive naquele lugar, a gente passa muito tempo ali, né? Então, a gente quando vai olhar para uma casa, tem um valor de mercado, beleza, metro quadrado, mas também você entra lá, você vê, meu filho, minha filha vai brincar naquele quartinho, tem aquela piscina ali do prédio que a pessoa pode brincar. Tem esse valor subjetivo aí, né? Então, quando a gente pensa num Brasil, uma população de seus 215 milhões, pessoal saindo, né, qualidade de vida aumentando, renda aumentando, as pessoas podendo alcançar a casa própria dela, eu vejo que isso gera um valor também intangível aí muito grande para a sociedade, né? Tanto nós quanto os nossos cotistas estamos fomentando isso, né? Estamos provendo recursos para a gente tirar, de certa forma, as pessoas que estão ali em habitações, às vezes, sem saneamento ou impróprias, né? Para uma casa mais digna, né? Então, tem esse investimento social, né, que a gente acaba fazendo, né?